Em junho deste ano, milhões de brasileiros foram às ruas para exigir mais ética na política e serviços públicos de qualidade. Estamos em agosto e, com exceção do Rio de Janeiro e São Paulo, que ainda registram protestos mais acalorados e com caráter mais regional, a impressão que se tem é que esses movimentos populares foram perdendo força e fôlego. Hoje, no programa Conexão Brasília, nós vamos procurar entender um pouco esse processo conversando com o cientista político Vitor Amorim de Ângelo. Vitor, usou-se muita expressão em junho, no começo, aí no auge dos protestos, de que o gigante que estava adormecido havia acordado. Hoje, você diria que o gigante voltou a adormecer? Bom, obrigado pelo convite de novo. Não, eu não acho que voltou a adormecer. Eu entendo que é natural. É um processo de desmobilização relativamente normal para um tipo de manifestação que em junho encontrou determinadas bandeiras, reuniu um grupo social ou grupos sociais muito diferentes, mas que naquele momento estavam juntos. E é relativamente natural, portanto, que passado algum tempo, não importa quanto, no nosso caso foi aí um mês, isso tivesse se desmobilizado. Não que as bandeiras perdessem legitimidade, elas apenas se transferiam para outras esferas mais institucionais, partidos políticos, por exemplo, que não estavam presentes ali nas manifestações de junho. Certo, mas o fato dos partidos políticos hoje, das classes políticas, elas não terem, vamos dizer assim, uma certa identificação popular, isso de uma certa contribuiu para o esvaziamento desse movimento, essa perda de fôlego e força? Não acho que é o problema da representação que representou a causa principal da desmobilização. A desmobilização já estava presente desde o início como uma questão natural que viria no momento oportuno, né? No caso aí em julho, por exemplo, as mobilizações já tinham se desmobilizado. Agora, o problema da representação dos partidos, né, pode ser um limite à realização das bandeiras empunhadas por esses movimentos em junho. Isso sim é verdade. Pois é, porque em junho ficou bem marcado, de que os manifestantes não se sentiam, vamos dizer assim, pelo menos a grande maioria, representados pelos partidos políticos e tampouco pelos sindicatos. Sim. Isso ficou muito claro, né? Uhum. Você acredita que isso, na verdade, foi um fator determinante para que essas manifestações hoje, elas, de certa forma, perdessem essa força? Não, então, eu acho que não. O que eu acho é que, uma vez que elas perderam força, elas se desmobilizaram, não é força a palavra precisa, eu acho que desmobilização é o termo mais correto, a realização daquilo que elas defendiam por parte de partidos e de sindicatos, eventualmente, é que tornou-se algo problemático, porque justamente em junho, essas instituições políticas e sociais e de representação de categorias profissionais estavam sendo questionadas. Então, até que ponto elas poderão realizar aquilo que as ruas pediam em junho é que é uma questão em aberto e certamente vai mostrar os limites dessas manifestações. Os atos de violência e, de certa forma, de vandalismos, que marcaram, boa parte desses protestos, você acha que isso também ajudou a criar esse ambiente de desmobilização? Em parte, sim. É claro que a questão da violência ela precisa ser muito bem dividida, porque existe um tipo de violência que até certo limite pode ser compreendida como uma forma de expressar uma posição política que pela via das instituições políticas não tem conseguido ser canalizada e expressada, e de outro lado um tipo de violência que termina desmobilizando esses primeiros, até violentos, e todo o resto que age de maneira pacífica. Então eu acredito sim que a violência, quando ela passou de um certo limite, ela teve uma contribuição para desmobilizar essas manifestações, porque deu a elas um caráter muito mais agressivo do que boa parte da população esperava. Bom, a gente percebeu que no mês de junho, no calor dessas manifestações, o Congresso Nacional, isso falando no cenário mais nacional, ele deu, vamos dizer assim, algumas respostas, a esses clamores populares, Hoje você diria que isso, de uma certa maneira, arrefeceu e corre o risco de cair no esquecimento caso a população não continue fiscalizando e cobrando? Com certeza, isso tem algo de natural também e tem a ver com a questão da crise de representação, do problema da representatividade dos partidos políticos. A gente dizia aqui num outro programa que boa parte das iniciativas tomadas pelo Congresso Nacional tinha um instinto de sobrevivência pura e simples, né? Passada essa onda das manifestações, o que a gente vê é justamente isso.
Uma vez que algumas medidas foram tomadas para apresentar alguma resposta imediata à sociedade, o Congresso Nacional e mesmo os legislativos estaduais e as câmaras municipais nas prefeituras pelo Brasil afora voltaram às suas atividades normais. Hoje já nem se fala, por exemplo, na tal reforma política. Ninguém lembra dos 5 pontos do pacto da presidente Dilma. E isso não faz mais do que um mês e meio. E você acredita que isso, a tendência daqui para frente é isso continuar no esquecimento? A não ser que novas manifestações surjam, né, a pressão ficará a cargo daquelas instituições, daqueles organismos, como ONGs, por exemplo, uma Transparência Brasil é um bom exemplo nesse sentido, que já estavam presentes fazendo justamente esta pressão até então. Então, é a saída às ruas da população, é a manifestação em massa que dá um novo ânimo e que dá uma nova força a esses organismos e a essas instituições representativas que já estavam aí e continuarão presentes uma vez que as ruas de alguma maneira se desmobilizaram ou perderam força. Você acredita então que a tendência é que essas organizações, né, que já vêm há algum tempo fiscalizando, acompanhando e denunciando até alguns abusos, algumas distorções aí, elas ganhem força daqui para frente? Elas substituindo, vamos dizer... Elas já tinham alguma força porque elas sim eram representações, de certa maneira, legítimas. Elas ganham força à medida em que aquilo que defendiam passou a ser em junho, em julho também, legitimado uma vez mais pelas manifestações de rua, sinalizando ainda mais uma vez que aquilo que essas instituições e esses organismos defendiam eram de fato bandeiras populares. Agora, ficou bem claro que daqui para frente as redes sociais elas vão ter uma importância fundamental em qualquer processo político, né? Você acredita como é que os políticos agora vão ter que se relacionar com essas redes? Isso já vinha desde a eleição de 2010, a própria presidencial, a própria mudança na legislação eleitoral permitindo o uso um pouco diferente, um pouco mais amplo das redes sociais, da arrecadação, por exemplo, por meio da internet, isso já tinha trazido algumas mudanças em 2010. Em 2012, nas eleições municipais, isso se mostrou ainda mais importante. No caso aqui de Vitória, por exemplo, né, nós tivemos várias candidaturas apoiadas numa campanha virtual, né? E agora, fora do calendário eleitoral, mas por ocasião dessas manifestações, de novo as redes sociais aparecem como um elemento, como um espaço virtual importante. Então, eu tenho certeza que em 2014, né, teremos, de fato, uma importância central desses espaços. Mas, de uma certa forma, os políticos, de uma maneira geral, eles foram bastante surpreendidos e não souberam, no primeiro momento, lidar com esses movimentos que surgiram, né, e ganharam força nas redes sociais, né? Foram, porque é algo novo, né? Então, veja que o exemplo mais recuado no tempo que eu dei é de 2010, há 3 anos atrás. Então, é natural que haja um período ainda de compreensão do espaço, da importância e do potencial que a rede social tem do ponto de vista político, o que as manifestações já descobriram há muito tempo. Bom, nós tivemos aí, logo após essas manifestações, uma queda vertiginosa na aprovação do governo, isso no cenário nacional, da presidente Dilma Rousseff, né? E agora, na última pesquisa que foi divulgada, ela conseguiu já crescer um pouquinho, né? 5%, né? Que não é um percentual tão grande diante da queda que houve. Você acredita que essa tendência de crescimento ela deve se manter daqui para frente? Ou o governo ainda vai ter muita dificuldade de recuperar a aprovação que ele perdeu? É difícil dizer exatamente o que vai acontecer. O que aconteceu é mais fácil. E o que aconteceu? As manifestações derrubaram a popularidade da presidente Dilma, mas isso não foi algo excepcional nem muito estranho. Não foi estranho porque é natural que as atenções estivessem centralizadas na figura da presidente. Então, quando as manifestações vão às ruas, a sua popularidade cai. E não foi algo extraordinário, porque não caiu só dela, caiu também nos governos estaduais. A popularidade do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro despencou, né? Geraldo Alckmin em São Paulo também. Então, a queda de popularidade não tinha a ver com esferas de governo, federal ou estadual, nem com partidos políticos. PMDB, PT e PSDB tinham caído. Subiu 5%. Alguns analistas vão dizer que ela caiu tanto que era difícil não subir alguma coisa. Outros têm dito que é natural que após uma queda provocada por manifestações importantes, a presidente voltasse a subir na sua popularidade. Então é difícil saber exatamente qual é a tendência, né? O fato é que ela tem encontrado algumas dificuldades para implementar as propostas prometidas
E se a sua popularidade depender disso, então realmente ela tem um grande problema. Mas você acredita, alguns analistas dizem, né, que tudo vai depender da economia. Se a economia andar bem, ela tem chance de reverter essa queda, né, e de repente chegar até vitoriosa na sua aspiração de se reeleger presidente. Você também concorda com isso? A economia tem um peso importante. Ela fica ainda mais importante quando combinada com as questões políticas. Mas eu não entendo que a economia por si só possa provocar ou tenha o potencial de provocar a queda ou a vitória ou a derrota de um presidente da República ou de qualquer outro político. Mas, volto a dizer, é um elemento importante porque mexe com o bolso das pessoas, né? Agora, quando combinada com fatores políticos, aí ela ganha um potencial explosivo para qualquer campanha. Porque se você tem problemas econômicos e se você tem problemas institucionais, no caso da presidente Dilma, com a base aliada, por exemplo, para aprovar algumas propostas, para conseguir encaminhar alguns projetos, então a sensação de paralisia, ela está por todos os lados. Institucionalmente falando, parece que o governo não consegue agir, que ele sempre é derrotado, que ele está se aliando a uma base pouco confiável. E do ponto de vista microeconômico, todos os cidadãos, até aqueles que estão mais distantes de Brasília, têm a sensação e a percepção de que algo vai muito mal. E para negociar a aprovação de projetos importantes no Congresso, o governo ele tem, de uma certa maneira, que fazer uma negociação e muitas vezes essa negociação ela não conta com o apoio da população, né? Isso é verdade. Muitas vezes aquilo que o governo propõe, não só o governo federal, vai de encontro àquilo que a população deseja. O que nem sempre é um problema, veja, a questão é convencer a população de que aquilo que você propõe é melhor do que o cidadão espera. Bom, corrida presidencial de 2014, neste momento atual, o quadro está mais favorável para qual candidatura que está aí mais ou menos posta? Acho que para Dilma. Ela caiu muito, mas ainda acho que é para ela, porque Aécio Neves tem patinado nas pesquisas, assim como o Eduardo Campos, né? Eduardo Campos ainda é uma figura que mais da metade do eleitorado não conhece. O José Serra tem um alto índice de rejeição, embora apareça um pouquinho à frente do Aécio Neves, mas tem problemas partidários para se colocar como um nome importante para a disputa presidencial, né? Parece que sempre quer viver de um espólio que já teve e não tem mais. E sobra a Marina Silva, essa sim, sempre lembrada, com assim, um potencial de arrancada forte. O problema dela é partidário, né? Ver se a rede de sustentabilidade, o seu partido, conseguirá o registro até o início de outubro. Agora, esses escândalos recentes da questão do metrô lá de São Paulo, do possível cartel, isso aí dificultou bastante, né, a situação do candidato, né, de uma possível candidatura do PSDB, né? Seja ela do Aécio ou mesmo do Serra. Isso, dificultou. Eu acho que dificultou ainda mais no cenário paulista a reeleição do Geraldo Alckmin, porque nós já temos ali um governo do PSDB há muitos anos, né? Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Alckmin novamente. Então, é um governo que, naturalmente, assim como o do PT, assim como de qualquer partido que fica muito tempo no poder, já está num processo de desgaste. Quando você tem notícias como essa, isso tem também um potencial de ser explorado pela oposição muito forte. Bom, no cenário estadual, nós tivemos aí também uma queda na aprovação, né, do governo Renato Casagrande. Você acredita que isso é uma tendência que pode ser revertida a médio, longo ou curto prazo? Qual é a sua opinião a respeito? Acho que o que aconteceu aqui é a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, com o Sérgio Cabral, com o Geraldo Alckmin. Então, nada mais natural. No caso, a queda do Casagrande. No caso específico do Espírito Santo e da Grande Vitória em particular, onde está metade do eleitorado capixaba, a questão se prolongou um pouco mais por causa da discussão sobre o pedágio da ponte, onde o governo teve uma atuação desastrada em alguns momentos. Mas o governo Casagrande conseguiu, de alguma maneira, se rearticular do ponto de vista institucional, né, fortalecendo alguns porta-vozes, algumas pessoas que no governo passaram a coordenar um pouco as saídas para essa crise. A Assembleia, depois daquela sessão histórica, não é, em que foi votada a questão do decreto legislativo, depois entrou em recesso, né, então deu uma arrefecida nos ânimos, e eu tenho a impressão hoje de que o Casagrande conseguiu sair da crise, não é? Por essas medidas que contaram também com a colaboração do Legislativo e do próprio calendário político capixaba. O quanto isso garantirá ou facilitará a sua reeleição é uma outra história, assim como a da Dilma. Ok, Vitor, agradeço a sua participação aqui no programa Conexão Brasília e vamos voltar a esse tema sempre que for necessário. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. Lembrando que na semana que vem temos um novo encontro marcado. Até lá.